E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então bem-vindos aí a mais um vídeo, né, sobre uma dica de física, ainda dentro desse tema, né, da aplicação, né, do princípio fundamental da dinâmica que está dentro aí da segunda lei de Newton. Então eu trouxe aqui para vocês dois blocos, certo? O bloco A, o bloco B, aqui estão as massas deles, e aí eu exerço uma força horizontal F no bloco A, né, puxando o sistema para a direita, né? Então, o que é essa questão, né? O que geralmente esse tipo de exercício ele quer saber? Ele quer saber, né, a força, ele quer saber, melhor dizendo, a aceleração, né, do sistema, a aceleração que os dois blocos vão adquirir depois que eu aplico essa força. E também é importante a gente calcular a força de tensão, né, ou tração, que vai aparecer aqui nessa corda esticada, né? Lembrando aqui que eu estou usando aqui uma corda, né, um fio ideal que não tem massa e não estica, e também estou considerando aqui a superfície, né, de contato entre os blocos como ideal, né, ou seja, livre de atritos, beleza? Então vamos lá, né? O que a gente precisa determinar nesse tipo de questão? A gente precisa calcular a aceleração e depois a força de tração, né, como eu havia falado. A primeira coisa, né, o primeiro passo para a gente resolver os problemas, né, que envolvem aqui a aplicação aí da fórmula, né, do princípio fundamental da dinâmica, né, da segunda lei de Newton, é a gente escrever ou desenhar as forças que vão aparecer aqui, né, nos corpos, certo? Então vou isolar os corpos, eu vou analisar o que acontece, né, aqui no bloco B e no bloco A de forma separada, certo? Então vamos começar aqui, né? Quando eu puxo o bloco A para a direita, né, eu estico essa corda que está presa ao B. Essa corda esticada, né, que está presa ao B, ela vai exercer uma força em A de tração, né, atrapalhando o movimento de A para a direita. Né? Essa força é a força de tração que aparece aqui na corda esticada, certo? Ao mesmo tempo, né, em que eu puxo, né, o A para a direita, né, eu estico a corda, eu também exerço uma força de tração aqui no corpo B, puxando ele para a direita. Né? Tem o mesmo valor da força de tração que vai aparecer em A, né, só que o sentido vai estar aí trocado, certo? Existem também aqui as forças normal e peso, né, normal de contato com a superfície dos dois blocos, né? E também o peso dos dois blocos. Mas como, né, o movimento vai acontecer aqui na horizontal, as forças na vertical, elas vão acabar se anulando, certo? Não tem uma aceleração na vertical. A aceleração vai acontecer somente na horizontal. Então eu não vou escrever essas forças para a gente ganhar tempo, certo? Conforme eu havia falado, se eu puxo, né, o sistema aqui para a direita com essa força F, significa que os dois blocos vão adquirir, né, uma aceleração aqui para a direita, né? Então aqui marquei já as forças, né? Marquei a aceleração, agora vou ter que escrever a fórmula da segunda lei de Newton, né? Para cada bloco aí de maneira separada, certo? Se a gente for analisar aqui o bloco A, né? Começando aqui a análise olhando o bloco A, eu tenho uma força que aponta para a direita e uma força que aponta para a esquerda. Só que o movimento, a aceleração, ela acontece para a direita. Então essa força F ela tem que ganhar, né, a força de tração que está no sentido contrário. Pela segunda lei de Newton, né, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Então no bloco A, a força resultante vai ser a força F, que ajuda a aceleração para a direita, menos a força de tração, né, que atrapalha a aceleração porque está para a esquerda. Isso tem que ser igual à massa, né, do bloco A, né, força resultante massa vezes aceleração, massa do bloco A vezes a aceleração, certo? Agora, quando eu faço essa análise, né, olhando somente o bloco B, eu observo que a única força que vai estar atuando ali no bloco B, né, na mesma direção e sentido da aceleração, é a força de tração. Então, para o bloco B, a força de tração, né, é a força resultante. Então, se é a força resultante, tem que ser igual à massa do bloco B vezes a aceleração, certo? Então, com isso aqui, a gente tem, né, duas equações, certo? E duas incógnitas. Eu não sei quanto vale a aceleração do sistema e nem sei quanto vale a força de tração, certo? É o que eu vou descobrir aí resolvendo esse probleminha, tá bom? Então, a gente vai resolver esse sistema,
certo? Para a gente poder encontrar primeiro aqui a aceleração dos blocos, né? Lembrando que eles têm, né, os dois blocos aí, eles vão possuir a mesma aceleração, certo? Então, quando a gente resolve esse sistema, né, usando o método da soma, que é o método que eu aconselho, né, a gente vai somar o que está aqui na igualdade do lado esquerdo e depois somar o que está na igualdade do lado direito. Se a gente, né, fizer assim, você vai observar que você pode cortar tração positiva embaixo, com essa tração negativa que aparece aqui em cima, e aí do lado esquerdo só sobra a força F, certo? Isso é igual, né, a massa do bloco A vezes a aceleração, mais a massa do bloco B vezes a aceleração, certo? Então, a gente tem aqui, né, a nossa expressão. Os valores de massa, né, e força são conhecidos. A massa do bloco A é 3 kg, a massa do bloco B é 6 e a força, né, aplicada aqui, ela tem um valor, né, tem a intensidade de 27 newtons, né? O que eu vou fazer aqui é só colocar as massas, né, o fator comum aqui da aceleração em evidência, já que a aceleração multiplica, né, as massas aí ao mesmo tempo, certo? Então aqui a gente tem, né, massa de A mais massa de B dentro do parênteses. Agora é só substituir. A força ela vale 27 newtons, né, que foi dado aqui. As massas, né, a massa do bloco A ela vale aqui 3 kg, a massa do bloco B vale 6 kg. E aí eu multiplico aqui pela aceleração que eu quero encontrar, né? Aqui eu vou ter então 27, essa soma aqui de 3 mais 6 vai dar 9, que multiplica a aceleração. Agora, para eu encontrar o valor da aceleração, basta, né, eu dividir aqui o 27 pelo 9, né? O 9 vai aqui, né, para o outro lado dividindo. Então, a gente tem aqui 27 dividido por 9, o valor da aceleração, a intensidade da aceleração, então, vai dar, né, 27 por 9, 3 metros por segundo ao quadrado, né? Então, está aqui, né, a aceleração com a sua devida unidade, beleza? Então, a primeira parte aqui, né, do exercício a gente já fez, que foi encontrar o valor aí, a intensidade para a aceleração, né? A orientação do vetor está aqui mostrado ali no desenho, né? E a intensidade da aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente precisa calcular a força de tração. Para a gente calcular a força de tração, basta, né, escolher qualquer uma das duas equações aqui e substituir o valor da aceleração. Se eu fosse você, eu escolheria de baixo, porque é uma equação menor, né? E vai dar o mesmo resultado, né, se você escolher a de cima. Então vamos pegar a de baixo, porque a equação, né, é menor. Tração, então, igual, né? A intensidade da tração é igual à massa do corpo B vezes a aceleração, né? Então agora é só a gente substituir a massa do corpo B, que a gente conhece, vale 6 kg, né? Vamos substituir aqui. E o valor de aceleração? Foi o que a gente descobriu antes, né? A gente tem aqui 6 vezes a aceleração, né, que a gente achou que vale 3. Você vai multiplicar aí e vai encontrar uma força de tração de 18 newtons, tudo bem? Então, né, tá aí a força de tração. Ela tem a intensidade de 18 newtons, né? Então a corda ela vai ser esticada com uma intensidade de força de 18 newtons, né? E tá aí, né, a resolução do nosso probleminha. Dá uma olhadinha aí no quadro, né? Tenta tirar um print aí da tela para você anotar tudo direitinho, certo? Espero que você tenha entendido o exercício, espero que tenha te ajudado aí nos seus estudos, né? E forte abraço aí para vocês. Valeu, galera. Obrigadão.